Embora as considerações precedentes tenham reduzido a importância do papel desempenhado pelos restos diurnos nos sonhos, vale a pena dedicar-lhes um pouco mais de atenção. Eles têm de ser um ingrediente essencial na formação dos sonhos, uma vez que a experiência revelou o fato surpreendente de que no conteúdo de todo sonho identifica-se algum vínculo com uma impressão diurna recente. Travessão, muitas vezes do tipo mais insignificante. Até aqui não podemos explicar a necessidade desse acréscimo à mistura que constitui o sonho, e só é possível fazê-lo se tivermos firmemente presente o papel desempenhado pelo desejo inconsciente, e então buscarmos informações na psicologia das neuroses. Com esta, aprendemos que uma representação inconsciente como tal é inteiramente incapaz de penetrar no pré-consciente e que só pode exercer ali algum efeito estabelecendo um vínculo com uma representação que já pertença ao pré-consciente, transferindo para ela sua intensidade e fazendo-se encobrir por ela. Aí temos o fato da transferência, que fornece uma explicação para inúmeros fenômenos notáveis da vida anímica dos neuróticos, a representação pré-consciente, que assim adquire imerecido grau de intensidade, pode ser deixada inalterada pela transferência ou ver-se forçada a uma modificação derivada do conteúdo da representação que efetua a transferência. Espero que me seja perdoado extrair analogias da vida cotidiana, mas fico tentado a dizer que a situação de uma representação recalcada assemelha-se à de um dentista norte-americano em nosso país. Não lhe é permitido estabelecer sua clínica a menos que possa valer-se de um médico legalmente qualificado para servir-lhe de pretexto e agir como cobertura aos olhos da lei. E assim como não são exatamente os médicos de maiores clientelas que fazem essa espécie de aliança com os dentistas, tampouco se escolhem para servir de cobertura para uma representação recalcada, representações pré-conscientes ou conscientes que já tenham atraído sobre si uma parcela suficiente da atenção que atua no pré-consciente. O consciente prefere tecer suas ligações em torno de impressões e representações pré-conscientes que sejam indiferentes e às quais, por isso mesmo, não se tenha dado atenção ou que tenham sido rejeitadas e, portanto, perdido prontamente a atenção que lhes era dedicada. Uma conhecida tese da doutrina da associação, inteiramente confirmada pela experiência, é que uma representação ligada por um elo muito íntimo em determinada direção tende, por assim dizer, a repelir grupos inteiros de novas ligações. Tentei certa vez basear uma teoria da paralisia histérica nessa proposição.
Se presumirmos que também nos sonhos atua essa mesma necessidade de transferência por parte das representações recalcadas, que descobrimos ao analisar as neuroses, 2 dos enigmas do sonho serão resolvidos de um só golpe, a saber, o fato de que toda análise de um sonho revela o entrelaçamento de alguma impressão recente em sua trama, e que esse elemento recente é frequentemente do tipo mais banal. Posso acrescentar que, abre parênteses, como já descobrimos em outro lugar, fecha parênteses, a razão por que esses elementos recentes e indiferentes tantas vezes ganham acesso aos sonhos como substitutos dos mais antigos, dentre todos os pensamentos oníricos, é que eles são os que menos têm a temer da censura imposta pela resistência. Todavia, enquanto o fato de os elementos triviais serem preferidos é explicado por sua isenção da censura, o fato de ocorrerem elementos recentes com tal regularidade aponta para a existência de uma necessidade de transferência. Ambos os grupos de impressões atendem à exigência do recalcado, que demanda um material ainda livre de associações, travessão. As indiferentes, por não terem dado margem à formação de muitos vínculos, e as recentes, por ainda não terem tido tempo de estabelecê-los. Assim, vemos que os restos diurnos, entre os quais podemos agora incluir as impressões indiferentes, não apenas tomam emprestado algo do ICS, quando conseguem participar da formação do sonho, travessão, ou seja, a força pulsional que está à disposição do desejo recalcado, travessão, mas também oferecem ao inconsciente algo indispensável, travessão, ou seja, o ponto de ligação necessário para uma transferência. Se quiséssemos penetrar aqui mais profundamente nos processos anímicos, teríamos de elucidar melhor a interação das excitações entre o pré-consciente e o inconsciente, tema para o qual nos atrai o estudo das psiconeuroses, mas sobre o qual acontece que os sonhos não têm nenhum auxílio a oferecer. Tenho apenas mais uma coisa a acrescentar sobre os restos diurnos. Não há dúvida de que são eles os verdadeiros perturbadores do sono, e não os sonhos, os quais, pelo contrário, interessam-se em protegê-lo. Retornarei a este ponto posteriormente. Vimos até agora, estudando os desejos oníricos, derivamos-los de sua origem na região ICS e analisamos suas relações com os restos diurnos, que por sua vez podem ser desejos ou moções psíquicas de alguma outra natureza, ou simplesmente impressões recentes. Assim, demos margem a todas as reivindicações que possam ser levantadas por qualquer das múltiplas atividades do pensamento de vigília em favor da importância do papel
por elas desempenhado no processo de formação dos sonhos. Não é sequer impossível que nossa exposição tenha fornecido uma explicação para os casos extremos em que um sonho, dando prosseguimento às atividades diurnas, chega a uma solução feliz para algum problema não solucionado da vida de vigília. Falta-nos apenas um exemplo desse tipo para que possamos analisá-lo e descobrir a fonte de desejos infantis ou recalcados, cujo auxílio foi convocado e reforçou com tal sucesso os esforços da atividade pré-consciente, mas nada disso nos aproximou um passo sequer da solução do enigma de por que o inconsciente nada tem a oferecer durante o sono, além da força propulsora para a realização de um desejo. A resposta a esta pergunta deve lançar luz sobre a natureza psíquica dos desejos e proponho fornecê-la mediante uma referência a nosso quadro esquemático do aparelho psíquico. Não temos nenhuma dúvida de que esse aparelho só atingiu sua perfeição atual após um longo período de desenvolvimento. Temos reconduzi-lo a uma etapa anterior de sua capacidade de funcionamento. Algumas hipóteses cuja justificação deve ser buscada de outras maneiras dizem-nos que, a princípio, os esforços do aparelho tinham o sentido de mantê-lo tão livre de estímulos quanto possível. Consequentemente, sua primeira estrutura seguia o projeto de um aparelho reflexo, de modo que qualquer excitação sensorial que incidisse nele podia ser prontamente descarregada por uma via motora. Mas as exigências da vida interferem nessa função simples, e é também a elas que o aparelho deve o ímpeto para seu desenvolvimento posterior. As exigências da vida confrontam-no, primeiramente, sob a forma das grandes necessidades somáticas. As excitações produzidas pelas necessidades internas buscam descarga no movimento que pode ser descrito como uma modificação interna ou uma expressão emocional. O bebê faminto grita ou dá pontapés inerme, mas a situação permanece inalterada, pois a excitação proveniente de uma necessidade interna não se deve a uma força que produza um impacto momentâneo, mas a uma força que está continuamente em ação. Só pode haver mudança quando, de uma maneira ou de outra, abre parênteses, no caso do bebê, através do auxílio externo, fecha parênteses, chega-se a uma vivência da satisfação que põe fim ao estímulo interno. Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma percepção específica, abre parênteses, a da nutrição em nosso exemplo, fecha parênteses, cuja imagem minêmica fica associada daí por diante ao traço minêmico da excitação produzida pela necessidade. Em decorrência do vínculo assim estabelecido, na próxima vez em que essa necessidade for despertada,
surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará recatequizar a imagem minêmica da percepção e reevocar a própria percepção, isto é, restabelecer a situação da satisfação original. Uma moção dessa espécie é o que chamamos de desejo. O reaparecimento da percepção é a realização do desejo, e o caminho mais curto para essa realização é a via que conduz diretamente da excitação produzida pelo desejo para uma completa catexia da percepção. Nada nos impede de presumir que tenha havido um estado primitivo do aparelho psíquico em que esse caminho era realmente percorrido, isto é, em que o desejo terminava em alucinação. Logo, o objetivo dessa primeira atividade psíquica era produzir uma identidade perceptiva, travessão, uma repetição da percepção vinculada à satisfação da necessidade. A amarga experiência da vida deve ter transformado essa atividade primitiva de pensamento numa atividade secundária mais conveniente. O estabelecimento de uma identidade perceptiva pela curta via da regressão no interior do aparelho não tem em outro lugar da psique o mesmo resultado que a catexia dessa mesma percepção desde o exterior. A satisfação não sobrevém e a necessidade perdura. A catexia interna só poderia ter o mesmo valor da externa se fosse mantida incessantemente, como de fato ocorre nas psicoses alucinatórias e nas fantasias de fome que esgotam toda sua atividade psíquica no apego ao objeto de seu desejo. Para chegar a um dispêndio mais eficaz da força psíquica, é necessário deter a regressão antes que ela se torne completa, para que não vá além da imagem minêmica e seja capaz de buscar outros caminhos que acabem levando ao estabelecimento da desejada identidade perceptiva desde o mundo exterior. Essa inibição da regressão e o subsequente desvio da excitação passam a ser alcançadas de um segundo sistema que controla o movimento voluntário, travessão. Isto é, que pela primeira vez se vale do movimento para fins lembrados de antemão. Mas toda complexa atividade de pensamento que se desenrola desde a imagem minêmica até o momento em que a identidade perceptiva é estabelecida pelo mundo exterior, toda essa atividade de pensamento constitui simplesmente um caminho indireto para a realização de desejo, caminho esse que a experiência tornou necessário. O pensamento, afinal, não passa do substituto de um desejo alucinatório. E é evidente que os sonhos têm de ser realizações de desejos, uma vez que nada senão o desejo pode colocar nosso aparelho anímico em ação.
Os sonhos que realizam seus desejos pela via curta da regressão simplesmente preservaram para nós, nesse aspecto, uma amostra do método primário de funcionamento do aparelho psíquico, método este que foi abandonado por ser ineficaz. O que um dia dominou a vida de Vigília, quando a psique era ainda jovem e incompetente, parece agora ter sido banido para a noite, travessão, tal como as armas primitivas abandonadas pelos homens adultos. Os arcos e flechas ressurgem no quarto de brinquedos. O sonho é um ressurgimento da vida anímica infantil já suplantada. Esses métodos de funcionamento do aparelho psíquico, que são normalmente suprimidos nas horas de vigília, voltam a tornar-se atuais na psicose e então revelam sua incapacidade de satisfazer nossas necessidades em relação ao mundo exterior. É claro que as moções de desejo inconscientes tentam tornar-se eficazes também durante o dia, e o fato da transferência, assim como as psicoses, indicam-nos que elas lutam por irromper na consciência através do sistema pré-consciente e por obter o controle do poder de movimento. Assim, a censura entre o ICS e o PCS, cuja existência os sonhos nos obrigam a supor, merece ser reconhecida e respeitada como a guardiã de nossa saúde mental. Contudo, acaso não devemos encarar como um ato de descuido por parte dessa guardiã que ela relaxe suas atividades durante a noite? Permita que as moções suprimidas do ICS se expressem e possibilite a regressão alucinatória voltar a ocorrer? Creio que não, pois, muito embora esse guardião crítico repouse, travessão, e temos provas de que seus cochilos não são profundos, travessão, ele também fecha a porta à motilidade. A palavra é motilidade. Sejam quais forem as moções do ICS normalmente inibido a entrarem saltitantes em cena, não há por que nos preocuparmos. Elas permanecem inofensivas, uma vez que são incapazes de acionar o aparelho motor, o único pelo qual poderiam modificar o mundo externo. O estado de sono garante a segurança da cidadela a ser guardada. A situação é menos inofensiva quando o que acarreta o deslocamento de forças não é o relaxamento noturno do dispêndio de força da censura crítica, mas uma redução patológica dessa força ou uma intensificação patológica das excitações inconscientes, enquanto o pré-consciente está ainda catequizado e o portão de acesso à motilidade permanece aberto. Isso quando acontece, o guardião é subjugado. As excitações inconscientes dominam o PCS e a partir daí obtém controle sobre nossa fala.
e nossas ações, ou então forçam a regressão alucinatória e dirigem o curso do aparelho, abre parênteses, que não se destinava a seu uso, fecha parênteses, em virtude da atração exercida pelas percepções sobre a distribuição de nossa energia psíquica. A esse estado de coisas damos o nome de psicose. Estamos agora no bom caminho para prosseguir na construção da estrutura psicológica que interrompemos no ponto em que introduzimos os dois sistemas, ICS e PCS. Mas há razões para continuarmos um pouco em nossa apreciação do desejo como a única força impulsora psíquica para a formação dos sonhos. Aceitamos a ideia de que a razão por que os sonhos são invariavelmente realizações de desejos é que eles são produtos do sistema ICS, cuja atividade não conhece outro objetivo senão a realização de desejos e não tem sob seu comando outras forças senão as moções de desejo. Se insistirmos ainda por mais um momento em nosso direito de fundamentar especulações psicológicas de tal alcance na interpretação dos sonhos, teremos o dever de provar que essas especulações nos habilitaram a inserir os sonhos numa concatenação capaz de abarcar também outras estruturas psíquicas. Se existe um sistema ICS, abre parênteses, ou para fins de nossa discussão, algo análogo a ele, fecha parênteses, os sonhos não podem ser sua única manifestação. Todo sonho pode ser uma realização de desejo, mas, além dos sonhos, tem de haver outras formas anormais de realização de desejo. E é fato que a teoria que rege todos os sintomas psiconeuróticos culmina numa única proposição, que assevera que também eles devem ser encarados como realizações de desejos inconscientes. Nossa explicação faz do sonho apenas o primeiro membro de uma classe que é de extrema importância para os psiquiatras e cuja compreensão implica a solução da faceta puramente psicológica do problema da psiquiatria. Os outros membros dessa classe de realizações de desejos, travessão, os sintomas histéricos, por exemplo, travessão, possuem, contudo, uma característica essencial que não consigo descobrir nos sonhos. Com as investigações que tantas vezes mencionei ao longo desta obra, aprendi que, para promover a formação de um sintoma histérico, é preciso que convirjam ambas as correntes de nossa vida anímica. O sintoma não é simplesmente a expressão de um desejo inconsciente realizado. É preciso que esteja presente também um desejo do pré-consciente realizado pelo mesmo sintoma, de modo que o sintoma tem pelo menos dois determinantes, cada qual surgindo de um dos sistemas envolvidos no conflito.
Tal como acontece nos sonhos, não há limite para os outros determinantes que possam estar presentes. Travessão. Para a sobredeterminação dos sintomas. O determinante que não brota do ICS, ao que eu saiba, é invariavelmente uma cadeia de pensamentos que reage ao desejo inconsciente. Travessão, uma autopunição, por exemplo. Assim, posso fazer a afirmação bastante genérica de que o sistema histérico só se desenvolve quando as realizações de dois desejos opostos, cada qual proveniente de um sistema psíquico diferente, conseguem convergir numa única expressão. Abre parênteses, vejam-se a esse respeito minhas mais recentes formulações sobre a origem dos sintomas histéricos em meu artigo sobre as fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. Freud, 1908, fecha parênteses. Os exemplos teriam aqui muito pouca serventia, uma vez que nada senão uma elucidação exaustiva das complicações envolvidas seria convincente. Assim, deixo que minha afirmação se mantenha como tal e cito um exemplo apenas para deixar claro esse ponto e não para convencer. Numa de minhas pacientes, os vômitos histéricos mostraram ser, por um lado, a realização de uma fantasia inconsciente que datava de sua puberdade, travessão, isto é, do desejo de estar continuamente grávida e ter inúmeros filhos, acrescidos de outro desejo que surgiu posteriormente, o de tê-los com tantos homens quanto possível. Um poderoso impulso defensivo levantou-se contra esse desejo irrefreado, e como a paciente podia perder suas formas e sua boa aparência em decorrência dos vômitos, assim deixando de ser atraente para quem quer que fosse. O sintoma era aceitável também para a cadeia de pensamentos punitivos e, sendo permitido por ambos os lados, pôde tornar-se realidade. Foi um método de tratar uma realização de desejo idêntico ao adotado pela rainha dos Partas, como o triunviro romano Crasso, acreditando que ele empreendera sua campanha por amor ao ouro, ordenou à rainha que se despejasse ouro fundido em sua garganta depois que ele morreu. Agora, disse ela, tendes o que queríeis. Mas tudo o que sabemos até agora sobre os sonhos é que eles expressam a realização de um desejo do inconsciente. É como se o sistema dominante pré-consciente aquecesse nisso depois de insistir num certo número de distorções. Tampouco é possível, em regra geral, encontrar uma sequência de pensamentos oposta ao desejo onírico e como sua contrapartida realizada no sonho. Apenas aqui e ali, nas análises do sonho, esbarramos em sinais de criações reativas, como, por exemplo, meus sentimentos afetuosos por meu amigo R, no sonho com meu tio, de barba amarela, mas podemos encontrar em outro lugar o ingrediente que faltava do pré-consciente, enquanto o desejo do inconsciente
do ICS consegue encontrar expressão no sonho, depois de sofrer toda a sorte de distorções, o sistema dominante se recolhe num desejo de dormir. Realiza esse desejo promovendo as modificações que consegue produzir nas catexias do interior do aparelho psíquico e persiste nesse desejo por toda a duração do sono. Esse firme desejo de dormir por parte do pré-consciente exerce um efeito geralmente facilitador na formação dos sonhos. Permitam-me lembrar o sonho do homem que foi levado a inferir pelo clarão de luz que provinha do quarto contíguo que o corpo de seu filho talvez estivesse pegando fogo. O pai fez essa inferência no sonho em vez de se deixar acordar pelo clarão, e sugerimos antes que uma das forças psíquicas responsáveis por esse resultado foi o desejo que prolongou por aquele momento a vida do filho, a quem ele retratou no sonho. É provável que nos escapem outros desejos provenientes do recalcado, já que não podemos analisar o sonho, mas podemos presumir que outra força impulsora na produção do sonho foi a necessidade que tinha o pai de dormir seu sono, tal como a vida do filho foi prolongado por um momento pelo sonho. Abre aspas, deixe o sonho prosseguir, fecha aspas. Travessão. Foi essa sua motivação, travessão. Ou terei de acordar. Em todos os outros sonhos, tal como neste, o desejo de dormir oferece apoio ao desejo inconsciente. Descrevi alguns sonhos que aparentavam abertamente ser sonhos de conveniência. Na realidade, porém, todos os sonhos podem reivindicar seu direito à mesma descrição. A ação do desejo de continuar dormindo pode ser percebida com extrema facilidade nos sonhos de despertar, que modificam os estímulos sensoriais externos de maneira a torná-los compatíveis com a continuação do sono. Eles os entretecem no sonho para privá-los de qualquer possibilidade de agirem como lembretes do mundo externo. Esse mesmo desejo, contudo, deve desempenhar um papel idêntico para permitir a ocorrência de todos os outros sonhos, embora seja apenas de dentro que eles ameaçam arrancar o sujeito de seu sono. Em alguns casos, quando o sonho leva as coisas longe demais, o PCS diz à consciência, abre aspas, não dê importância, continue a dormir, afinal é apenas um sonho, fecha aspas. Mas isso descreve, em geral, a atitude de nossa atividade anímica dominante para com os sonhos, ainda que ela não expresse abertamente. Sou levado a concluir que, por toda a duração de nosso estado de sono, sabemos com tanta certeza que estamos sonhando quanto sabemos estar dormindo. Não devemos prestar demasiada atenção ao argumento contrário de que nossa consciência nunca se volta para a segunda dessas certezas e só é voltada para a primeira, nas ocasiões especiais em que a censura se sente, por assim dizer, apanhada de surpresa.
Por outro lado, há pessoas que durante a noite têm clara ciência de estarem dormindo e sonhando, e que assim parecem possuir a faculdade de dirigir conscientemente seus sonhos. Quando, por exemplo, um desses sonhadores fica insatisfeito com o rumo tomado por um sonho, ele pode interrompê-lo sem acordar e reiniciá-lo. A palavra é reiniciá-lo, mas eu imagino que seria reiniciá-lo em outra direção. Travessão, tal como um dramaturgo popular, quando pressionado, pode dar à sua peça um final mais feliz, ou noutra ocasião, caso seu sonho o tenha levado a uma situação sexualmente excitante, ele pode pensar consigo mesmo: abre aspas, não vou continuar a sonhar com isso e me esgotar numa poluição, vou retê-la em vez disso para a situação real, fecha aspas. O Marquês Harvey de Saint-Denis, 1867, citado por Vachide, Vasschide, 1911, alegava ter adquirido o poder de acelerar o curso de seus sonhos como lhe aprovesse e dar-lhe o rumo que bem entendesse. É como se, em seu caso, o desejo de dormir houvesse dado lugar a outro desejo pré-consciente, a saber, o de observar seus sonhos e deleitar-se com eles. O sono é tão compatível com esse tipo de desejo quanto uma ressalva mental para acordar caso uma dada condição seja atendida. Abre parênteses, por exemplo, no caso de uma mãe que esteja amamentando ou de uma ama de leite, fecha parênteses. Além disso, é sabido que qualquer pessoa que se interesse pelos sonhos recorda um número consideravelmente maior deles depois de acordar. Ferenczi, 1911, ao discutir alguma outra observação sobre o direcionamento dos sonhos, comenta, abre aspas, os sonhos elaboram por todos os ângulos os pensamentos que ocupam no momento a vida anímica. Abandonam uma imagem onírica quando ela ameaça o sucesso de uma realização de desejo e experimentam uma nova solução até finalmente lograrem criar uma realização de desejo que satisfaça as duas instâncias anímicas como uma solução de compromisso. Título D. O despertar pelos sonhos. Travessão. A função dos sonhos. Travessão. Sonhos de angústia. Agora inicia-se o texto. Agora que sabemos que, durante toda a noite, o pré-consciente concentra-se no desejo de dormir, estamos em condições de levar nossa compreensão do processo onírico um passo adiante. Mas resumamos primeiro o que aprendemos até agora.